Apocalipse, capítulo 11, do versículo 3 até o 6, diz assim a palavra de Deus: E darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Amém. Estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua igreja, diante da Tua palavra. Dá-nos a ajuda do Teu Espírito Santo para comunicar e compreender, Senhor, as Sagradas Escrituras. Oramos assim para o nosso bem, para o bem desta igreja e para a glória e louvor de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, esta palavra de Deus, ela fala do tempo do fim. Ela fala da grande tribulação, e o texto fala em 1260 dias, o versículo 2 fala sobre 42 meses. As duas expressões indicam 3 anos e meio, levando-se em consideração meses de 30 dias. O que tem chamado a atenção e que tem despertado tantos debates é que o texto fala que o Senhor dará que suas duas testemunhas profetizem durante esse período. Muitos teólogos, muitos intérpretes têm se debruçado sobre esse texto, buscando compreender quem seriam essas duas testemunhas. Quando nós lemos o texto, é fácil observar que está em franca relação com Zacarias capítulo 4. E daqui a pouco nós já nos reportaremos de modo mais direto àquele texto. Mas esses 3 versículos falam de duas testemunhas, que são também duas oliveiras e que são também 2 castiçais. E o texto diz que estão diante do Deus da terra. E essa palavra de Deus diz que essas duas testemunhas, elas têm poder para operar sinais, prodígios e maravilhas. Quais sinais são estes? O primeiro, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Quando nós lemos esse texto, quem conhece a palavra de Deus, rapidamente se lembra de Elias. Lá em 2 Reis, no capítulo 1, a palavra de Deus diz que Acasias havia se acidentado e, estando para morrer, ele consulta os ídolos. Ele consulta divindades pagãs. Então Deus fala por boca do profeta Elias: é porque não há Deus em Israel que você foi consultar os ídolos? E quando o rei sabe disso, ele manda um capitão e 50 soldados para trazerem o profeta. E o texto diz que Elias estava sentado num monte. E o capitão chega e diz:
o rei diz: desce, desce, homem de Deus. E o profeta fala: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os 50. E desceu fogo do céu e pulverizou aqueles homens. Então o rei manda outro capitão e outros 50. E eles chegam onde está o profeta e diz: homem de Deus, o rei diz: desce depressa. Havia, irmãos, nele uma ira de Deus, porque eles sabiam quem era o profeta. Ele estava agindo de modo desrespeitoso com o homem de Deus. E o profeta diz outra vez: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, queime todos vocês. Morreu o capitão, morreu mais 50 homens. O rei mandou um terceiro capitão e mais 50 homens. Esse, quando chega, ele se ajoelha e diz: homem de Deus, não tenha a minha vida como coisa de nenhum valor, mas tenha compaixão de mim e dos meus homens, porque o rei pede que o Senhor vá com a gente. Então o anjo de Deus diz: desce, Elias. Então aqui, quando diz que as duas testemunhas têm poder para que fogo saia da sua boca e devore o inimigo, nós rapidamente nos lembramos de Elias. O texto também diz que elas têm poder para que ordene e não haja chuva nos dias da sua profecia. Outra vez, é o profeta Elias, 1 Reis 17. Por causa dos pecados de Israel, da rebelião de Acabe, da apostasia do povo do Senhor, o profeta disse: a partir de agora não haverá chuva, nem orvalho, segundo a minha palavra. E lá em Tiago 5,17 nós aprendemos que não choveu durante 3 anos e meio. E vejam, queridos, aqui a profecia também é para 3 anos e meio. Então, quando lemos que as duas testemunhas têm poder para, fazendo sair fogo da sua boca, consumir os inimigos, e também para ordenar um estio, uma seca, rapidamente nós somos levados a pensar em Elias. O próximo sinal é que elas têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue. E aqui nós nos reportamos a Moisés, Êxodo capítulo 7, versículo 20. Lá é dito que quando a água é ferida pelo cajado de Moisés, elas se convertem em sangue. Queridos irmãos, a igreja precisa estar atenta, porque agora se multiplicam nas redes sociais os intérpretes, os apóstolos, os teólogos, os pregadores. E vejam que interessante, na Grécia Antiga, no lugar público, na Agorá, onde se discutia política, os rumos da polis, os rumos da cidade, era comum que alguém levasse consigo um bom orador. Aquele que queria defender uma ideia, levava consigo um bom orador. Porque eles perceberam que não importava que o que fosse ser falado fosse verdade ou não.
Também não interessava se aquilo que fosse dizer pretendesse o bem da cidade e dos cidadãos. Isso não interessava. Eles notaram que o que valia era a capacidade de oratória de quem falava. E é dali que vem as boas escolas de oratória e de retórica. Então não importa o que é dito, importa a maneira como é dito. Irmãos, infelizmente uma parte da igreja tem caído nessa cilada. Eu poderia, mas não farei, para não contribuir para a propagação do mal. Mas eu poderia falar o nome de artistas, cantores mundanos, pessoas que dizem ter se convertido ontem e hoje já estão falando de teologia nas redes sociais e já tem milhões de seguidores, e muitos cristãos maravilhados com o que eles dizem, sem prestar atenção que não é o que eles dizem, é a figura que eles carregam e é a maneira como eles falam, porque eles foram treinados nas grandes redes de rádio e televisão e eles sabem falar muito bem. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Nós somos a igreja de Cristo. A palavra de Deus diz que a igreja de Bereia, lá em Atos 17, ela foi louvada como sendo mais nobre. Ainda que era o apóstolo Paulo quem pregava a palavra de Deus, todo dia eles iam olhar na palavra se aquilo que eles ouviram era o que estava previsto nas Escrituras. Nós podemos ser mais nobres? Amém, queridos? Ler a palavra. Ler a palavra. Pense rapidamente por um momento, quantos minutos você ficou hoje nas redes sociais? Pense só um instante. 10 minutos? Mais, né? Olha uma coisa, se você ficou 15 minutos nas redes sociais, você já poderia ter lido 3 capítulos da Bíblia. E se você ler todo dia 3 minutos e ler 5 aos domingos, cada ano você lê uma palavra de Deus inteira. É uma questão de prioridade. Quando textos assim caem nas mãos dos crentes, nós precisamos estar atentos, porque eu acabei de dizer, lendo rapidamente, nós somos levados a pensar que as 2 testemunhas são Moisés e Elias. E, irmãos, eu poderia falar de outros nomes importantes que poderiam ser e que são cogitados. Enoque, Zorobabel, Josué. Alguém fala em Josué e Caleb, esse Josué que eu falei por último, não é aquele sucessor de Moisés, é o sumo sacerdote do capítulo 3 de Zacarias. Notaram? Existem muitas especulações, mas nós queremos, com a ajuda de Deus, chegar à verdade da palavra de Deus, e é possível, se nós nos libertarmos dos pressupostos. O que é um pressuposto? É uma informação anterior que eu tenho. Quem sabe aqui, você conheceu alguém e falaram mal daquela pessoa para você, mas depois você conhecendo, você gostou da pessoa. Você tinha uma informação, um pressuposto. Nós também nos aproximamos das Escrituras assim, já com uma informação. Mas que nessa noite o Senhor nos liberte de tudo isso e nos leve à sua palavra. Isso nos leva ao próximo ponto. Nós precisamos entender, irmãos, o que é o dia do Senhor. É possível que num culto avivado, se o pastor disser, está chegando o dia do Senhor, muitos crentes falem, aleluia, que lindo. Mas venha comigo e eu vou fazer só uma leitura, porque já lemos as outras nas semanas que passaram. Abra sua Bíblia em Joel, no capítulo 2. Nós só vamos fazer essa leitura. Joel capítulo 2, diz assim a palavra de Deus: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra.
Por quê? Porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Como é o dia do Senhor? Versículo 2: dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto desolado. Sim, nada lhe escapará. Notaram? Esse é o dia do Senhor. Dia de trevas, dia de angústia. Você viu a leitura? Diante dele parece o jardim do Éden. Quando passa o dia do Senhor, atrás, a terra está em chama abrasada e desolada. Isso aqui está falando do tempo do fim. Isso aqui está falando da grande tribulação. Agora venha comigo, por favor, para Malaquias, capítulo 4. Porque nós precisamos saber se Elias voltará. E olha o que diz a palavra de Deus. Malaquias capítulo 4, o versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Quando que o profeta Elias virá? Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. É no dia do Senhor que ele virá? É antes, amém? Então ele não virá na grande tribulação. Então é antes, está assim na sua Bíblia, não fui eu que escrevi. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Olhe para cá só um minuto, igreja, por favor. Toda vez que um pastor, um teólogo, um intérprete, um pregador, levar você a uma conclusão que contraria a palavra de Deus, você já deveria dar um passo atrás. Ué, que tipo de ensinamento, que tipo de conclusão é essa que me leva contra a palavra de Deus? Ué, não importa o título da pessoa, não importa se ela é famosa, se ela fala bem, ela está me levando a caminhar contra a palavra de Deus. Amém, queridos? O texto está dizendo que Elias vai vir no dia do Senhor ou antes? Antes. Então ele vai vir antes da grande tribulação. O que mais? Converterá o coração dos pais aos filhos. Guarde isso. Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Vamos para Lucas. Hoje nós estamos indo rápido, irmãos, porque nós já lemos a maioria desses textos. Lucas capítulo 1, versículo 11. Quando o anjo do Senhor aparece para Zacarias, o sacerdote, quando ele está oferecendo incenso ao Senhor. Lucas capítulo 1, o versículo 11 diz assim: então um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aleluia. Deus ouve oração. Deus ouve oração. Heremasai, Rouchafar. Se está aflito neste lugar, lembre, Deus ouve a oração. Aleluia, aleluia. Porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher. Qual mulher? A que era estéril, avançada em idade. Aleluia, aleluia. Tua mulher dará à luz um filho e lhe porá o nome de João. Amém. Veja uma coisa, Deus não depende de circunstâncias favoráveis
para salvar, curar, prosperar a sua vida. Aleluia! Os dois eram velhos, ele mesmo disse: eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. Eles eram estéreis. Aleluia! Mas o Senhor disse: a tua oração foi ouvida. Aleluia! E a tua mulher dará um filho, e lhe porás o nome de João, e terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e o que? Será cheio do Espírito Santo, aleluia, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Veja que a última palavra do versículo 16 é Deus, está certo assim na sua Bíblia? Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele. Aqui, irmãos, existem duas revelações. Primeiro, é que Jesus é Deus. Aqui está falando da divindade de Cristo, porque sabemos, e já vamos ver isso, que João Batista disse: eu vos batizo com água, com base no arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Eu nem sou digno de carregar as suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Notaram? Então João Batista vai na frente e ele diz: atrás de mim, depois de mim, vai vir um que é mais poderoso do que eu. O texto diz que João ia diante dele. Diante de quem? De Deus. Aqui fala da divindade de Cristo. Aleluia. Mas esse não é o nosso tema. Diz assim, versículo 16: converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele, no espírito e virtude de quem? De Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Não foi isso que foi profetizado? E olha o que ele diz: ele virá no espírito e virtude de Elias. Aleluia. Agora venha, por favor, para Mateus capítulo 11. Glórias, glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A sua presença é poderosa neste lugar. Aleluia. Diz assim, Mateus capítulo 11, o versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Eu não consigo entender, irmãos, como que teólogos renomados, intérpretes ilustres, pregadores importantes, não consigo entender como eles dizem que Elias virá na grande tribulação. Se o texto de Malaquias diz que ele vai vir antes do dia do Senhor, se o anjo disse para Zacarias, ele vai vir na virtude e no poder de Elias, e aqui o próprio Senhor Jesus diz: se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. E note um segredo aqui no versículo 15: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta palavra, quem tem ouvidos para ouvir, lembra alguma coisa a você? Não é o Senhor Jesus falando ao final de cada carta para as 7 igrejas da Ásia? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele já está se antecipando aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. Elias não retornará. Em primeiro lugar, saiba disso. Elias não retornará. Aleluia. Agora, veja uma coisa, a palavra de Deus diz em Deuteronômio 34, nós não vamos ler, que Moisés morreu. A palavra de Deus diz que ele morreu quando ele tinha 120 anos, e ainda acrescenta: os seus olhos nunca se escureceram, e nunca lhe acabou o vigor. E você acha que está velho com 60 anos,
Ele tinha 120, aleluia! Sabe o que significa? O Senhor pode restaurar você, o Senhor pode fortalecer você, o Senhor pode nos curar os olhos nesta noite, aleluia! Pode devolver o vigor a você. E ele só morreu porque o Senhor disse: é o teu dia de morrer. É por isso que ele morreu. E o próprio Deus o sepultou. Está escrito lá em Deuteronômio 34. Possivelmente para que não fizesse um lugar de peregrinação, de romaria e tantas outras idolatrias. É uma possibilidade. Agora veja uma coisa. A palavra de Deus diz que Moisés... O que aconteceu com Moisés? Morreu. Amém? Precisamos ler? Moisés morreu. E a palavra de Deus autoriza os crentes a consultar os mortos? Guarde isso. Guarde isso. Nas sextas-feiras, algumas pessoas reúnem em algumas casas e fazem subir o espírito de um morto. E pelo menos eles dizem que fazem. E eles são levados a crer que fazem, porque não conhecem a palavra de Deus. Mas pergunto, igreja, ao crente é dado consultar os mortos? Lembre disso, Moisés o quê? Morreu. Moisés morreu. Queridos irmãos, o episódio de 1 Samuel 28, quando Saul vai consultar a pitonisa de Endor, e aquela mulher teria feito subir o espírito de Samuel, é uma séria advertência. Em vez de ser uma autorização para o crente se dar essas práticas, é justamente o contrário, é uma advertência. Porque como foi que Saul chegou àquela situação? Ele desobedeceu a Deus. Ele foi rebelde contra a palavra de Deus. E a própria Escritura diz: o Espírito do Senhor se retirou dele. Amém? Nós já lemos isso. E o que mais? Um espírito mau o perturbava. Guarde isso. Ele desobedeceu a palavra do Senhor em relação a esperar o sacerdote 7 dias. Depois ele desobedeceu outra vez em relação a Amaleque. Ele dedicou a sua vida a perseguir o ungido de Deus, como se ele não tivesse um reino para governar. E nesse estado de rebelião, não tendo mais o conselho do Espírito de Deus, ele ordenou a morte de 85 sacerdotes de Deus lá em Nobe. E como se fosse pouca coisa, mandou matar toda a cidade de Nobe, homens, mulheres, crianças, que era a cidade desses sacerdotes. E por fim, apavorado diante do inimigo, a Escritura diz que Deus não respondia a ele nem por sonhos, nem por profetas, nem por Urim. Ou seja, os canais que Deus tinha estabelecido, por esses Deus não lhe respondia. Então lembre, esse texto de 1 Samuel 28, muito mais do que uma autorização para você se sentar numa roda e achar que vai subir o espírito de alguém, é uma advertência. Quem chega a este ponto na sua vida espiritual, já está longe da palavra de Deus, já está em rebelião contra Deus, o Espírito de Deus não está mais nesta pessoa e um espírito maligno a conduz. Não pense que é pouca coisa virar as costas para Deus e para a sua palavra. Mas eu quero ler um texto. Abra Isaías comigo, 8. Isaías capítulo 8. O versículo 19. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos. A tua palavra é poderosa neste lugar e em todo lugar onde ela for pregada. E eu sei que estás agora limpando as nossas almas. E estás limpando o nosso corpo e a nossa mente, o nosso coração. Aleluia. Isaías capítulo 8, olha o que diz o versículo 19. Quando vos disserem,
Consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? E a favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. A favor dos vivos vai consultar os mortos. O que aconteceu com Moisés? Morreu. A Escritura diz, a favor dos vivos vai consultar os mortos? Notem que se eu caminhar contra essa palavra, eu vou estar autorizando a volta de Moisés, eu vou estar autorizando aquela mesa na sexta-feira onde sobe os espíritos, notaram? Eu vou estar autorizando um monte de doutrina que contraria a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, Moisés morreu. E nós não devemos consultar os mortos. Eu li Isaías, poderia citar outros textos. Agora veja a igreja. Todos nós conhecemos a história do Monte da Transfiguração, amém? Mateus capítulo 17. Quem é que aparece com Jesus? Quem me ajuda? Moisés e Elias. Eles estão glorificados, amém? Agora vem uma pergunta. Algum deles fala alguma coisa? Com quem eles falam? Só com Jesus, só eles conversam. Algum deles fala com os discípulos? E o que é que o Pai fala? Porque o Pai fala lá, alguém lembra? Este é o meu filho amado, está falando de quem? Jesus, a ele ouvi. É para ouvir Moisés nesse sentido? Elias nesse sentido? Ao filho, a ele ouvi. Você tem uma Bíblia aí? Eu quero te dizer, na sua mão você tem Jesus escrito. Aleluia, aleluia. Lembra de João 14,6? O próprio Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se você começar a ler a palavra de Deus, Jesus vai começar a encher o seu coração. E se você começar a orar em algum momento, o Espírito Santo vai inundar a sua vida. E Jesus será vivo dentro de você. E a palavra que temos para você nesta noite é para você ouvir o Filho. É para você ouvir o Filho. Queridos irmãos, eu conheço a Escritura. A palavra de Deus fala sobre ouvir Moisés e os profetas. Mas quando diz Moisés e os profetas, não está autorizando a consultar os mortos. Está falando da lei dos profetas, amém? É disso que está falando. É disso que está falando. Agora veja uma coisa. Lá em Lucas 16, está a história conhecida como a parábola do rico e do Lázaro. Nós não vamos retornar a ela porque já caminhamos sobre ela. Olha uma coisa, o rico estando em tormento, ele entendeu, a vida que eu vivi me trouxe para cá. Vamos relembrar, queridos, eu tenho certeza que aquele texto não é uma parábola, e não vou explicar novamente o motivo. Se alguém tiver interesse, depois do culto pode me consultar. Ali é uma história real, mas ainda que fosse uma parábola, preste bem atenção, igreja, nós estamos sendo vacinados pela palavra de Deus. Ainda que fosse uma parábola, olhe só o que é uma parábola. Uma parábola é uma história real ou inventada, cujo propósito é ensinar uma verdade. Aleluia. Notaram? Vamos novamente. Uma parábola é uma história real ou inventada, mas o propósito é ensinar uma verdade. Então o que tem lá é uma verdade. Aquele homem em tormento, ele entendeu, eu vivi de tal maneira e parei nesse lugar de tormentos. Pergunta 1, a sua família pode caminhar atrás de você? Você está indo para o céu ou para o inferno? O tempo de pensar é agora. O tempo de pensar é agora. Às vezes, quando acontece um óbito, alguém fala, pastor,
o que o senhor acha, se salvou, não interessa mais. Não há nada mais que possa ser feito. A pessoa já tomou a sua decisão. Ele fala: por favor, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha me refrescar a língua, eu estou atormentado. O Senhor disse: não é possível, há um abismo entre nós. Irmãos, aqui é um quadro antes da morte de Cristo. Depois da morte de Cristo, essa realidade é alterada. O Senhor, Ele apagou o nosso passado. Aleluia, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ele está mudando a nossa vida agora aqui. E Ele mudou o nosso futuro. Então, essa parábola, essa história, ela trata de uma realidade que foi alterada na ressurreição do Senhor. Mas Ele insiste, Ele fala: então manda Lázaro lá na nossa casa, porque eu tenho 5 irmãos, não quero que eles venham para esse lugar de tormentos. Olha o que o Senhor responde para eles. Eles têm Moisés e os profetas. Do que Ele está falando? Da Bíblia, notadamente do Antigo Testamento, a lei e os profetas. O Senhor diz, eles têm Moisés e os profetas, e olha o que o Senhor diz: se não creem na lei e nos profetas, não acreditariam mesmo que alguém voltasse dos mortos. Amém? Alguém já leu isso? Olha o que o Senhor diz: eles não acreditariam ainda que alguém voltasse dos mortos. Então, Moisés não voltará. Em primeiro lugar, porque seria contra a própria palavra de Deus. Em segundo lugar, porque não adianta. A Bíblia diz que não adianta. Eu quero perguntar para você: Moisés bateu na sua casa? Elias foi à sua casa? Não. Às vezes uma pessoa tão simples que lia mal foi lá. É ou não é? E falou de Jesus para você. E aqui é que vem a pergunta: quem é que estava junto com essa pessoa? Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Elias não voltará, Moisés também não voltará. Agora lá em Zacarias capítulo 4, nós não vamos ler, lá diz que o profeta vê um castiçal, e sobre ele um vaso de azeite, e sobre este 2 oliveiras. Azeite na Bíblia fala do Espírito Santo, amém? O azeite fala do Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo está aqui, está ungindo as nossas vidas. Olha o que está dizendo o texto de Zacarias: o profeta vê um castiçal, sobre o castiçal um vaso de azeite, e lá 2 oliveiras. A oliveira, ela produz azeitona, que produz azeite. Sabe o que o Senhor está dizendo naquela visão? O azeite não acabará, aleluia, porque o vaso está cheio, e plantado junto dele, aleluia, estão 2 oliveiras vertendo óleo, aleluia, aleluia. Há séculos a igreja prega a palavra de Deus, não são do Espírito Santo, e o azeite continua jorrando, e o azeite continua vertendo. E se esta geração passar, que eu não creio, porque eu penso que nós veremos a volta do Senhor, mas se ela passar, a próxima geração ainda experimentará, aleluia, a virtude, o poder, a graça do Espírito Santo de Deus, porque sobre aquele castiçal há um vaso cheio de azeite, e há oliveiras produzindo, aleluia, para que ele nunca acabe. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas aqui em Apocalipse, nós não temos um castiçal, nós temos 2 castiçais. Mas sabemos que a visão é uma franca referência a Zacarias. Olha o que acontecia nos dias do profeta Zacarias. O Senhor, cumprindo a sua promessa, tocou o coração de Ciro, o imperador da Pérsia. Ele autorizou que o povo do Senhor voltasse para Jerusalém. Pela mão poderosa de Deus, pelo braço estendido,
mais de 50.000 escravos voltaram para edificar o templo do Senhor. E o imperador liberou recursos, e eles estavam tão felizes, mas depois que ele morre, sobe o próximo rei, que é Artaxerxes, e os inimigos do povo do Senhor escrevem cartas, dizendo que aquela cidade é uma cidade má, que aquele povo é um povo maligno, e Artaxerxes proíbe a construção, a reconstrução. Mas eles continuam buscando a Deus, eles continuam orando, porque é isso que o povo do Senhor faz. Quando está com problema, vai orar. E até eu acho que nós oramos mais quando estamos com problema, e talvez até oremos melhor. E eles oram, e sobe um outro imperador, Dario o Medo. E ele vai consultar os livros e diz: não, está aqui, Ciro autorizou, está autorizado, pode construir. Mas quando você lê Esdras, Neemias, você vê que há uma constante oposição à reconstrução daquela cidade. E nesse tempo, Zorobabel é o governador, e Josué é o sumo sacerdote. E eles estão estressados, eles estão cansados. E Josué parece que até andou se sujando, porque lá no capítulo 3 há uma visão. O Senhor diz: põe a roupa limpa nele, aleluia. E o Senhor está pondo roupas limpas nas nossas almas nesta noite, porque é isso que Ele faz, aleluia. E nesta visão de Zacarias, depois que o Senhor mostra para ele o castiçal, ali, irmãos, note uma coisa, de acordo com o Apocalipse, o que é um castiçal? Quem me ajuda? É a igreja. Apocalipse 1:20, se não me foge a memória, a palavra de Deus deixa claro, o castiçal é a igreja. Veja uma coisa, irmãos, no Antigo Testamento você não acha a palavra igreja, não acha. A palavra não existe, mas o conceito existe, porque a palavra igreja vem de eklésia, que significa tirado para fora. E olha o que a palavra de Deus diz em Êxodo 19, versículo 17. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, aleluia. Isso é a igreja, é o povo que é tirado para fora ao encontro de Deus. Os irmãos conseguem entender isso? A palavra não estava, mas o conceito estava. Então aqui é um castiçal só, porque só havia a igreja dos judeus. Guarde esta palavra. Repito, o termo igreja, eclésia, não existia, mas o conceito está lá. Porque o povo do Senhor é sempre tirado para fora. Mas em Apocalipse fala de 2 castiçais. E fala das 2 oliveiras. Por que fala de 2 oliveiras e 2 castiçais? Agora aumentou um castiçal. É porque se você ler Romanos capítulo 16, versículo 4, a palavra de Deus se refere à igreja dos gentios. Não é surpreendente isso? Por quê? Porque durante 30 anos a igreja foi primitivamente judaica. O Senhor Jesus era judeu, os apóstolos judeus, profetas judeus. Tanto que eles tiveram muitos problemas. Você pode ler isso em Atos capítulo 15. Os judaizantes queriam que os cristãos fossem judeus. Mas lá em Romanos 16, versículo 4, o apóstolo Paulo reconhece que está surgindo a igreja dos gentios. Agora veja uma coisa. Se o Senhor Jesus vier agora, muitas pessoas ficarão. Infelizmente, muitas pessoas ficarão. Aleluia. Muitos serão deixados para trás. E veja que interessante, como foi que Josué e Zorobabel prevaleceram, porque lá estava o castiçal, que é o povo do Senhor do Antigo Testamento, um castiçal. E o Senhor diz naquele texto: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aonde você está, ao monte, eu vou te transformar numa campina. O Senhor estava dizendo: eu vou encher
Zorobabel, eu vou encher Josué do meu espírito, eu vou encher esse castiçal que é o meu povo do Antigo Testamento, do meu espírito, e eles receberão poder e os obstáculos parecerão uma coisa plana. Você consegue crer que o Espírito Santo também te dá poder para vencer os obstáculos, e aquilo que parecia intransponível, de repente soa coisa nenhuma? Aquilo que antes parecia um monte, o Senhor disse, eu vou transformar isso numa campina. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Há uma pergunta que precisa ser feita. É verdade que Elias fechou o céu. É verdade que Elias fez aquele povo ser consumido com fogo. É verdade que Moisés transformou água em sangue. É verdade que Josué e Zorobabel venceram, está lá na palavra de Deus. Mas a pergunta é, como foi que eles venceram? Quem os ajudou? Quem estava neles dando poder para eles? O Espírito Santo. Vamos tentar mais uma vez. Quem é que deu poder para aqueles homens vencerem? O Espírito Santo. É disso que o Senhor estava falando para Zacarias. Esse castiçal é meu povo, mas o meu Espírito está sobre vocês. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, e eu vou transformar esse obstáculo numa coisa plana. Agora veja uma coisa, o Senhor Jesus disse em Atos 1:8, todos sabem de cor. Recebereis o quê? Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Guarde isso. Nós não estamos falando de duas testemunhas. Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto na Judéia como em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Quem é que dá poder para testemunhar? O Espírito Santo. Nós estamos chegando lá, amém? Está clareando a mente de todos, amém, queridos? Aleluia, veja que maravilha. Quando nós lemos em Atos, você pode vir comigo, acorde aí, cutuque alguém do seu lado, fala, para de bocejar em nome de Jesus. Fala, acorda, acorda. Atos capítulo 4, o versículo 29, diz assim, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Olha, a igreja primitiva também estava passando problema, assim como Josué e Zorobabel. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem como? Com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar, aleluia, e para que se façam o quê? Sinais e prodígios, guarde isso, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Quem é que dá poder para testemunhar? O Espírito Santo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, eu creio que o Senhor está nos levando para o tempo do Espírito Santo, para esta igreja ser alvo de um avivamento. Aleluia, porque o crente cheio do Espírito Santo, ele não tem medo, ele não está falando na sua autoridade, nem no seu conhecimento, ele está falando na autoridade do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, receba o Espírito Santo, ore, busque a presença do Espírito Santo. Agora veja uma coisa, há uma doutrina dentro do cristianismo, e a maioria de vocês já ouviram, que diz que no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai ser levado embora. Mas alguém além de mim já ouviu isso? Irmãos, em primeiro lugar, não há base bíblica para isso. Me diga na Bíblia onde é que está escrito isso. Segundo lugar, quando uma pessoa diz que no arrebatamento o Espírito Santo vai ser levado desta terra, essa pessoa está com um problema teológico grave, porque ela está negando a divindade do Espírito Santo. Porque um dos atributos incomunicáveis da divindade é a onipresença, amém? E veja o que o salmista diz no Salmo 139, para onde eu me irei do teu Espírito? E você conhece?
Ele começa a citar possibilidades, ele fala: se eu for a tal lugar, o Senhor está lá. Se eu descer a tal lugar, o Senhor também está lá. Se eu subir, o Senhor também está lá. Aleluia. Os irmãos entendem isso? Eu pergunto para a igreja: quando nós formos arrebatados, o Espírito Santo não vai mais agir nesta terra? Vai agir, porque é Deus, Ele continua presente, Ele está agora em todos os lugares. Aleluia, aleluia, Ele está em todos os lugares. Talvez alguém não dê liberdade para Ele, talvez até alguém aqui não esteja dando liberdade para Ele, o direito moral da pessoa rejeitar a obra do Espírito Santo, mas Ele está em todos os lugares. Agora vejam, queridos irmãos, o texto de Apocalipse 11, na minha Bíblia, aparece assim: darei poder às minhas duas testemunhas. Irmãos, a palavra original não diz que Deus dará poder. Tem alguma Bíblia diferente desta que eu uso, e que só diga: e darei as minhas testemunhas? Parece que são todas iguais. Nós estamos usando João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, parece que são todas iguais. Mas se você for no texto em grego, não diz que darei poder. Nesse versículo não diz. Mas por que João Ferreira acrescenta? Alguém na sua Bíblia nota que a sua palavra poder está em itálico? Alguém assim? Está em itálico? Mais pessoas. Por quê? Porque o editor reconhece, essa palavra não está lá. E por que ele colocou? Porque, irmãos, para operar esses sinais só com o poder do Espírito Santo. Os irmãos entenderam? João Ferreira entendeu, a única maneira é pelo poder do Espírito Santo. E no versículo 6, aí sim diz que elas têm poder. Amém? Que elas têm poder. Então, quando o Senhor diz: darei que as minhas duas testemunhas profetizem, Ele está dizendo que essas duas testemunhas, elas serão cheias do Espírito Santo. Irmãos, para nós, num primeiro olhar, parece muito estranho isso. Porque, irmãos, na volta de Jesus, infelizmente, muita gente vai ficar. E alguém pode pensar: mas como que alguém vai ser cheio do Espírito Santo? Como que vai ser cheio do Espírito Santo? Você concorda comigo que hoje tem crente misturado com o mundo? Esse é o nosso sermão de domingo. Se prepare, talvez você nem devesse vir. Mas se Jesus voltasse agora, a senhora entende, igreja, que amanhã haveria uma limpeza, e algumas pessoas decidiriam: fui negligente, não orei, não busquei, não jejuei, não me santifiquei, vivei misturado com o mundo, mas eu estou arrependido, eu não sei o que vai acontecer, eu vou agora ter a morte por causa de Cristo. Você consegue concordar com isso? Haverá uma cisão na igreja. Quem é mundano vai ir para o mundo. Vai haver uma limpeza na igreja. Essa igreja remanescente, eu não vou estar aqui. E quando chegar no céu, me procure, eu vou estar lá. Aleluia. Mas essa igreja que ficar, ela não vai ser uma igreja misturada. Você acha que vai ter crentes preguiçosos nos cultos depois que o Senhor arrebatar a igreja? Não, vão estar orando, buscando. Por quê? Porque eles serão terrivelmente perseguidos. É o tema das próximas reuniões. E note uma coisa: essa igreja dos gentios, guarde isso, essa igreja dos gentios, ela vai ser cheia do Espírito Santo. E haverá uma outra igreja que é dos judeus, e vão ser cheios do Espírito Santo. E você pode ler Efésios capítulo 2, a palavra de Deus diz que dos dois povos, Deus fez um, por causa da obra de Cristo. Aleluia, nos aproximando de Deus, de quem já estavam próximos os judeus. Aleluia. Queridos irmãos, quando diz que esses dois castiçais estarão aqui fazendo esses milagres, esta palavra de Deus fala que eles serão cheios do Espírito Santo, e eles vão operar esses milagres. Nós vamos caminhar para esse texto nas próximas semanas. Mas para nós finalizarmos hoje, aleluia, notem uma coisa, outra vez, o que a palavra de Deus nos mostra é que tudo está
sob o controle rigoroso de Deus. Deus está no controle. Deus está no seu trono. Aleluia, nada escapa. Você pode às vezes achar que Deus não está vendo, mas Ele está. Você pode achar que Deus não está sabendo, mas Ele está. A outra coisa que nós temos que aprender com esta palavra é o Espírito Santo que capacitou os crentes para vencerem nesta vida em todas as eras. No Antigo Testamento, ao longo dos 2000 anos que se passaram, e depois que nós não estivermos aqui, o Espírito Santo estará ainda capacitando, porque a Ele capacita o crente para a obra do ministério. Você quer receber poder para a sua vida? Assim como as duas testemunhas precisarão de poder, nesta nova era que nós estamos chegando nela, estamos encostados já, talvez passando, assim nós também precisamos de poder. Aleluia. Você tem buscado a presença do Espírito Santo? Eu gostaria de orar contigo, igreja. Eu gostaria de orar. Ponha-se de pé. Se você me permite, eu queria pedir uma gentileza. Venham todos aqui mais perto. Venham todos mais perto. Aleluia. Não se preocupe, eu tenho um relógio aqui, irmãos. É que semana que vem nós vamos caminhar para frente. Aleluia. Eu queria que você lembrasse do que Jesus disse. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês serão as minhas testemunhas. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, na sua vizinhança, lá na lanchonete, na sua viagem de férias, aonde você estiver, haverá poder na sua vida, se o Espírito Santo inundar o seu coração. Aleluia. Você pode pôr, Aninha, por favor, aquela música, Aleluia. Eu quero orar com a igreja, enquanto esta canção é entoada. Aleluia. Quem sabe você tem vivido vazio, distante, seco, às vezes até ora, até lê a Bíblia, mas o seu coração está seco. Esses dias alguém murmurou de nós porque alguém ministrou aqui sobre prosperidade, sobre necessidade financeira. Eu não disse nada, porque, irmãos, quem está com a conta em dia, com os aluguéis pagos, com o carro pago, com o cartão em dia, quem tem comida, para essa pessoa dinheiro talvez não seja importante. Mas para quem está aflito, não sabe o que fazer. E é assim que nós às vezes estamos na igreja. Nós queremos servir a Deus, nós queremos orar, mas a nossa cabeça está tomada de uma preocupação e o Espírito Santo se retrai. Às vezes há um problema lá na casa, está de mal com o marido, com a esposa, com o filho. Mas apesar de todos esses problemas, a palavra de Deus é a mesma. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu vou pegar esse monte que está na tua frente e vou transformar ele numa campina. Aleluia, aleluia. Comece a orar um instante. Esqueça o relógio, esqueça o ônibus. Se precisar depois eu levo você. Dê um tempo para o Espírito Santo, abra seu coração, fala como seu coração está seco, tomado de preocupações. Diga: ó Senhor, pareço um deserto, há uma terra seca e cansada em mim, mas eu quero receber a unção do Teu Espírito, eu quero receber a unção do Teu Espírito. Aleluia, aleluia. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Ó Espírito de Deus, aleluia, vem agir neste lugar, vem agir, Senhor, nesta terra árida, esta terra seca e cansada, onde não há água, aonde não há água, aleluia, parece que não há frutos,
parece que não há folhas verdes, mas eu quero frutificar, eu quero florescer, eu quero agir no poder do Espírito de Deus. Eu nem tinha conseguido testemunhar, mas eu quero testemunhar outra vez. Eu quero testemunhar outra vez. Oh Deus, desmancha esses torrões. Queremia sai Jafar. Aleluia. Você é batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas. Aleluia. Aleluia. Toda a sequidão, toda a preocupação com aquele monte que parece intransponível, Teifar, aleluia, aleluia. Você é chamado para fora deste mundo, chamado para fora dos problemas, ao encontro de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. E aquele monte se transformará numa campina, aleluia. Não é por força, não é pela habilidade, não é pela capacidade humana, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ficamos secos, tão cansados, mas nesta noite o Espírito Santo está renovando toda sequidão, toda frieza, toda mornidão espiritual, aleluia, seja desfeita. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, aleluia, aleluia. Ore um minuto mais, aleluia. Diga: ó Senhor, há um monte à minha frente, mas com a ajuda do Espírito do Senhor, eu vou vencer, eu vou ultrapassar aquele monte, aleluia. Seja cheia do Espírito Santo, seja cheia. Acalma teu coração, acalma. O Espírito Santo quer fluir como águas cristalinas. Acalma o teu coração. Não é por força, não é por violência. Aleluia, aleluia. Aquieta vento, cala-te mar, aleluia. Receba a vitória que vem de Deus. O monte se desfará, você saberá que o Espírito Santo te deu vitória. Você o glorificará, o nome de Jesus será adorado, e você dirá: o Espírito Santo me ajudou, e aquele monte virou uma campina, virou coisa nenhuma. Oh, minha irmã, receba o Espírito Santo, querida. Receba o Espírito Santo, aleluia, 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 aleluia. Receba o Espírito Santo, aleluia, receba o Espírito Santo, aleluia. Não é por força, é pelo meu Espírito, diz o Senhor, aleluia, aleluia. Aleluia. Diga uma palavra para Jesus. Acalma seu coração. Às vezes você quer até pegar o Espírito Santo à força. Não é por força. Aquieta o seu coração. Aleluia. Ó Jesus, a tua presença é doce neste lugar. A tua presença é doce neste lugar. Aleluia.
Abençoe tua igreja. Abençoe tua igreja com o teu Espírito Santo. É o que mais nos faz falta neste tempo. Nos enganamos e corremos atrás de tantas coisas, e o que mais nos faz falta é o teu Espírito. Eu senti vontade de me ajoelhar. Você gostaria de ajoelhar um minuto só? Nós já vamos terminar. Se você quiser, não faça isso, obrigado. É no teu poder que nós faremos as obras, ó Espírito Santo. É no teu poder que nós daremos testemunho. É no teu poder que operaremos sinais, prodígios e maravilhas. Rolte a carne a sofas, enemastai, tu que alai de nemia sui que assai. Oh Espírito de Deus, é no teu poder que venceremos os obstáculos, os problemas, e nós sabemos que depois também vamos dizer: o Senhor transformou aquele monte numa campina. Aleluia.